Grande bênção, né? Grande bênção, grande unção. Música nova, gostei, hein? Aleluia, é isso aí. Os teus sentimentos sendo marcados, a sua vida vivida nessa dimensão e o Senhor colocando em você as palavras de vida, as palavras realmente que marcam o que Ele quer fazer em você. Deus, Ele quer constituir você na medida. Ele diz assim, até que todos cresçamos na medida da estatura da varonilidade espiritual. O varão perfeito é aquele que cresceu na medida, igual um bolo, né? O bolo solou, o bolo cresceu torto. A palavra fala que Efraim era um bolo que não foi virado. Ou seja, quando você olhava no forno, o bolo está pronto. Quando você tirava, a outra metade já era, né? Ou seja, uma parte acontece, mas a medida completa não aconteceu. Deus quer medidas completas. Se a medida não for completa, não resolveu nada. Só uma medida completa vai trazer o resultado que Ele deseja. Então, nós estamos aqui falando hoje sobre algo muito incrível, daquilo que são as 5 essências. Vamos falar hoje então da multidimensão. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre multidimensão. Porque o ingrediente, então qual que é o nosso princípio da dinâmica espiritual, o PDE, certo? Tem o princípio da física, né? O PFD, né? O princípio da física, da dinâmica física, né? Vou fazer o PDE, princípio da dinâmica espiritual. Todo ingrediente num ciclo faz uma conexão, desenvolve uma trajetória que se completa na multidimensão. Falamos essa semana sobre tudo isso. O que é o ingrediente como dom, o que é o ciclo como tempo, que é a chave de tudo, o que é a conexão como todos os encontros da sua vida com um propósito, não tem acaso, não tem coincidência, não tem do nada, como que você tem uma trajetória, o caminho que não é o desvio, o caminho que é a própria essência, e como tudo se completa. Então, quando falar em completar, quando falar em multidimensão, nós estamos falando de medidas, de várias medidas. Imagina aqui a bola que nós vemos nos jogos aí, né? E em casa a Sofia está assistindo lá a Olimpíada, né? Ela colocou no módulo de 4, né? Mosaico do Sport TV. Então você vê na tela os quatro canais do Sport TV que estão emitindo a Olimpíada, né? Então num canto você tem lá o tênis, sei lá o quê, né? Eu durmo. A televisão para mim é 15 minutos, né? Eu vejo a imagem presa e já estou dormindo, né? Então estava lá, ali passa o vôlei, ali passa o judô, ali passa, então você está vendo todas as coisas. Imagina que Deus, essa bola, por que a bola atrai tantas pessoas? Né? Você está vendo a bola de futebol? Por quê? Você se projeta naquilo, né? É que você que é aquela bola para fazer aquele gol. Então quando o teu time marca, você vibra, porque você é aquilo. Você é o bola de futebol no gol, você é a bola de vôlei dando ponto na quadra, você é a bola de basquete entrando na cesta, você é a bola de golfe entrando na caçapa, você é toda a esfera e toda a bola como se fosse a terra e como se fosse a nossa vida, desenhando uma trajetória que vai chegar num resultado. Agora imagina que Deus, Ele começa o jogo, Ele chuta a bola de futebol, cai na mão do basquete, que vai enterrar e é ponto na quadra do vôlei. Então, imagina que num só evento, ele tem em várias dimensões, vários resultados acontecendo. Então, o que é a multidimensão? É o completar de todos esses resultados. Imagina se eu pudesse, numa bola só, marcar pontos em todos os esportes. Seria uma coisa incrível, né? Mas a trajetória de todas as coisas se completam. O campeonato de Deus, Ele está vendo todos os eventos da terra. E todos os eventos vão chegando na sua medida. E quando essa medida se completar, nas várias dimensões, então Ele tem a volta dele, Ele tem a chamada do trono branco, Ele tem a realização, para que todas as coisas possam ser então explicadas. Então, um versículo para a multidimensão. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Se não for assim, eu vos teria dito. O que é preparar lugar numa morada?
O mesmo capítulo 14, eu penso, mas a morada lá no céu, então, lá vai ter lá o condomínio, né? Aí tem a historinha, a mulher aqui naquela terra, da pobrezinha, lá no céu, ela é dona de uma mansão, aí a moça rica aqui na terra, lá no céu, vamos lá num BNH, né? Essas coisas da religião que são ridículas, né? As muitas moradas são as muitas possibilidades que Deus está vendo de que a sua vida vai alcançar a medida que Ele quer. Ele vai preparar lugar aonde? Não é no céu, é em você. E ele fala no versículo 23 do mesmo capítulo 14, que disse que na casa do meu pai há muitas moradas. Ai lá, céu, lindo céu, nas ruas de ouro eu andarei. Não, amigo. As muitas moradas, do versículo 23 diz, no próprio capítulo de João 14, se alguém me ama, o Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Onde a morada? Não é no céu, é no seu espírito. O seu espírito carrega muitas moradas. Porque Deus vai completar na sua história muitos resultados diferentes. Porque o mistério está quem é o teu espírito e quem você é no espírito. E por esse mistério, ele vai completando os resultados que ele deseja para que o testemunho seja dado. Ele está preparando o lugar para o propósito dele, derramado no seu espírito, poder se cumprir. Então, mas onde está isso na Bíblia? Em todas as histórias. Ele está fazendo com que todas as histórias completem aquilo que vai fazer o inimigo ser envergonhado. Por isso, você só tem duas lógicas em todos os eventos da sua história. Ou a lógica do testemunho, ou a lógica da justificativa. Que a lógica do testemunho, eu completei a morada. Eu completei 100% do que Deus esperava que eu fizesse. Deus esperava para esse dia, que às 8h28, palíndromo numérico, eu estivesse aqui ensinando sobre multidimensão. O Benjamin olhando para mim ali na 7ª fileira. Né? A pastora Karina de lado, com as mãos cruzadas, tentando o seu frio, né? E tentando desfazer a profecia, né? Descruzando as mãos. A Tainá me olhando com o seu olhar de interrogação exclamativo, porque ela coloca os dois sistemas ao mesmo tempo, né? O seu ponto final reticente e a sua exclamação interrogativa. O Raul ali buscando o sol do Paraguai e justamente o Jairo pensando em muitas coisas e o Francisco aqui já nessa visão, filmando inclusive o Raul. Então, tudo estava assim, num cenário, Deus programando. Por quê? Porque nesse cenário, ele vai obter um resultado. O inimigo, ele está perdido. Porque se todo mundo tiver na direção da lógica do testemunho, dizendo, eu cheguei ali às 8h28, eu filmei o Raul e a pastora Karina, o Benjamin existe e está na 7ª fileira ali nesse horário. O bispo Betão foi morto e ressuscitou e está pregando a palavra ali e cheio de autoridade e está tudo acontecendo. E as pessoas estão babando de raiva, salivando, porque não sabem o que fazer para brecar a palavra. Só que a palavra está acontecendo. Então, o que significa tudo isso? Significa que você está realizando o testemunho. Agora, qual é a outra lógica? É a justificativa. Mas você queria que naquele frio acordasse? Tem a criança pequena, tem 5 meses. Vai sair nesse frio. Você quer o quê? Você também queria o quê? Que eu estivesse aqui, eu estive aqui ontem à noite. Então as pessoas, elas têm muitas justificativas para não realizar o que Deus pede. Elas só querem realizar o que elas enxergam que é bom para elas. Então não tem multidimensão. Tem só a sua vida. Naquele tempo e espaço, o que é bom para mim agora, às 8h28, e agora já são 8h30. A lógica do testemunho se contrapõe à lógica da justificativa. Por quê?
Porque o propósito de Deus se contrapõe à minha vontade. Ai, Senhor, seja feita a tua vontade. Catiça. Tomara que dê a minha. A pessoa faz uma loteria com Deus. Deus sabe o meu coração. Essa é a expressão mais terrível que existe. Como se a pessoa tivesse diante de Deus aí uma chance para que alguma coisa que ela queira, o poder de Deus venha e realize. Eu não quero o poder de Deus a meu favor. Eu quero o poder de Deus a favor do testemunho. Porque ele disse, ser-me-eis minhas testemunhas. Não se trata nem de querer que o sistema te abençoe, nem de querer ser ascético e ser uma pessoa que se puna com silício e com chicotes e fica ali em punição. Não. Se trata de, em cada evento, com a semente na mão, dizer, o que eu faço com essa semente? Joga na terra, vai dar um fruto. Tem essa semente, consagra ao Senhor, derrama. O que eu faço com essa semente? O que é a semente? É a palavra. De onde vem a semente? Do pensamento. O que é a mulher? Uma estrutura multiplicadora da semente. O que é o homem? Uma estrutura emissora de sementes. O que é o diabo? A confusão de tudo. Homem não emite semente. O homem não é homem, nasceu homem no corpo de mulher, mulher no corpo de homem. É como nos dias de Noé. Nós vivemos, eu estava na discussão na rádio, né? Sobre nefilim, não nefilim, certo? Os transgêneros. É os transgêneros do dia de hoje. Os anjos caídos, nefilins, giborim, refaim, anakim, é o GLBTH mais NNPZZZ, onde as pessoas não binárias, 23 tonalidades. Isso, na verdade, é a descaracterização dos dias de Noé aplicada à sociologia dos dias de hoje. Porque a pessoa não tem mais a identidade que Deus criou para produzir aquilo que é a vontade dele. A pessoa está, infelizmente, na minha vontade. E vai à igreja para cumprir a sua vontade. E a vontade dele é destruir o irmão. A vontade dele é que o seu desafeto morra. A vontade dele é a vontade do diabo, que é homicida desde o princípio. Por isso, não vai ter resultado algum que seja útil a Deus. E não vai ter na sua vida coisa alguma que traga ao Senhor o benefício que ele espera. Por isso, cuidado com a sua vontade, cuidado com as suas justificativas. Ande na lógica do testemunho e ande no propósito de Deus. Então, hoje todo mundo fala de propósito, mas Romanos 8 é muito claro. Ele diz 3 coisas em relação ao propósito. Aos que dantes conheceu, esses o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja realmente, em tudo tenha a proeminência. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o propósito está ligado ao quê? Ao chamado. Você é chamado segundo ao seu propósito. Mas da onde vem esse chamado? Começa nos que antes conheceu, prognosco. Começa com o conhecimento prognóstico, é o teu potencial. Se você pensa em propósito e não começou no seu potencial, você não vai chegar no propósito. Porque se o teu propósito é ser igual ao outro, então você foi criado. Porque Deus criou o outro, então. Você fala, meu propósito é ser igual a ele. A ele quem? Ele tem uma casona, tem uma Ferrari. Namora uma loira. Mas ele gosta do moreno. Do negão ainda. Por quê? Porque o diabo controlou os propósitos. Agora, o teu propósito só pode ser um. Aos que de antemão conheceu, predestinou para que fossem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele tenha a proeminência. Então, propósito é atingido
Começa com potencial. Qual é o potencial da tua vida? O que ele conheceu em você? Prognóstico. A esses predestinou. A pessoa pensa que predestinação é a fatalidade de aquilo que vai acontecer na tua vida. Não. Palavra grega proorizo. O proorizo vem do horizonte. Você caminha em relação ao horizonte do seu potencial analisado em relação àquele propósito. Prognosso, proorizo. Aos que dantes conheceu, esse também predestinou para serem conformes à imagem do Filho. O único propósito da sua vida é ser igual a Jesus. Porque ele vai ser realmente o proeminente. E todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, porque há um chamado em você, ser igual ao Filho. O chamado não é ser igual ao maior homem rico pelo capitalismo, ao maior homem do imperador, e não ter a inveja do outro, né? Alguém aqui tem inveja do César Augusto? Não. E do teu vizinho, que chama César Augusto? Mas você tem. A inveja está do seu lado. Mas a referência da realidade está em Cristo Jesus. Por isso, quer entender propósito? Tem que entender potencial, tem que entender horizonte, tem que entender prioridade, tem que entender chamado, tem que entender referência. Fora isso, o teu propósito é coach e não vai dar em nada, porque o resultado para você é frustração, é pagar 5 mil para obter um curso de 5 mil, para ensinar o outro a fazer o curso e cobrar 5 mil, pirâmide de curso. O que você precisa? Completar medidas. Eu vou completar as medidas. Então, na minha vida, eu enxerguei quem eu era. 1982. Eu enxerguei quem eu era. Na minha mãe, nos meus 7 anos, nos meus 14 anos, quando eu fiz 21 anos. Deus mostrou o que eu seria aos 28. E eu contaria o que seriam os outros ciclos. Isso é tudo que eu posso falar. To be continued. Cenas do próximo capítulo. Por quê? Eu enxerguei as medidas que eu preciso completar. Então não estão no sistema, estão no propósito de Deus. Estão naquilo que Ele quer que você viva. Está no Salmo 139 que diz que Ele escolheu você, substância informe no ventre da sua mãe, e escreveu todos os seus dias. Determinou, não havia nenhum deles. Mas onde Ele escreveu? Qual é a tinta e qual é o papel? O papel é o universo. A tinta é o movimento interestelar desenvolvido pela luz que só vem àqueles que não estão no vácuo. Mas isso é outra semana que a gente tem que falar, não é dimensão. Para você entender, ou você completa as medidas, ou você despreza a continuidade, dizendo, não, o que importa sou eu. Não, você recebeu algo e você vai deixar algo. As coisas passam por você. Você é uma continuidade. Por isso que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Agora, poderia ser também Deus de Ló, Deus de Ismael e Deus de Esaú. O que você prefere? Andaram pertinho. Só que Ló, Ismael e Esaú não produziram nada. Mas Abraão, Isaque e Jacó andaram um testemunho, encontraram o propósito de Deus, completaram as medidas, não desprezando a continuidade. Por isso eu desejo que em todas as dimensões da sua vida que você não enxerga a multidimensão, mas você enxerga que o teu testemunho vai ser entregue a Deus, que na tua vida não vou ter justificativa. Ai, eu esperava isso, agora não aconteceu, eu vou me matar. Ai, aquilo lá, puxa vida, o outro não fez o que eu esperava, agora a culpa é dele. Isso é justificativa. Ô Senhor, desculpa, sai do meu caminho. Eu não quero desculpa para nada. Eu quero que você entenda um caminho, se arrependa, se programe e realize, porque Deus vai colocar você para fluir.
Eu quero que você largue a tua vontade, encontre o que é de Deus, sintonize no seu espírito e saia produzindo, porque Ele vai realizar. Eu quero que você encontre continuidade e você despreze tudo aquilo que não seja continuidade. Eu quero completar a medida, eu vou chegar na medida da estatura da varonilidade espiritual. Que as multidimensões, que são todos os eventos que você consagra, Deus possa completar e vai dizer: servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre a tua dimensão, sobre muito o colocarei na minha multidimensão. Então a multidimensão é um prêmio que você recebe, porque na sua dimensão você foi fiel e entregou a Deus todos os testemunhos, a despeito do tempo em que você vivia e da onde Ele vai completar todas essas coisas. Então eu vou orar por você. E a nossa oração hoje, a nossa oração da vitória, é para que você possa enxergar prognóstico, horizonte e o propósito. E você possa declarar: Senhor, eu quero mesmo que o Senhor que me conhece, que define meu horizonte. Alguém já chegou no horizonte? Para que existe o horizonte? Para você continuar caminhando. Eu estou vendo ali. Ué, eu não cheguei ali? Não, você está vendo ali. Eu nunca chego no horizonte. Mas o horizonte sempre me guia. O horizonte não existe para você alcançar. O horizonte existe para você caminhar sem se perder. E eu tenho o pró-horizo. E eu tenho o prognosco. E eu tenho o propósito. O proteses. Deus colocou uma tese na tua vida. O teu teorema é descobrir a hipótese, desenvolver e provar que ele está certo. Não é assim o teorema? A tese vem de uma hipótese e depois segue a uma demonstração, CQD. Então, propósito, proteses. Prognosco, antemão conheceu, potencial. E você vai viver o pró-horizo, os que foram chamados para você caminhar. Os que de antemão conheceu, Ele predestinou. O meu destino é caminhar.